Bom dia, galerinha linda! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de língua portuguesa da semana 3, tá bom? Vamos lá? Muito bem. A primeira questão foi pedido para vocês lerem um texto. Então vamos lá. Eu vou ler aqui uma parte, um trecho dele, né? Bruxas, não. A crônica de Moacir Ciliar, a crendice popular para de preconceitos e empatia. Quando eu, garoto, em bruxas, mulheres malvadas, que o tempo todo coisas perversas. Os meus amigos também nisso. A prova para nós, uma mulher muito velha, uma solteirona, que numa casinha aos pedaços, no fim de nossa rua. Eita, peraí, não tá dando para entender muita coisa aqui. Eu não vou nem terminar de ler esse texto. Vou perder tempo. Vamos lá. Questão 2. Na questão 2, perguntou para vocês, é possível compreender completamente o texto? Então, se a gente tivesse lido esse texto todinho, nós não iríamos entender nada. Por quê? Porque nele está faltando palavras. Palavras importantes. Palavras chamadas verbos. Os verbos, eles vão dar mais sentido às orações, às frases, ao texto. São os verbos que vai, identificar melhor o assunto do texto. Vai dizer se o fato já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer ainda. Então, verbo são palavras que ele pode estar indicando ação, o que está sendo feito. Estado, não o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, os estados brasileiros, mas o estado em que se encontra o sujeito daquela oração. Ou então, identificar os fenômenos da natureza, como relampejar, trovejar, chover, ventar e etc. Então, vamos lá. Qual seria a resposta, então? A pergunta, é possível compreender completamente o texto? Não, não é possível compreender o texto, pois estão faltando palavras importantes que dão sentido às frases. Certo? Muito bem. Na terceira questão, pediu para vocês reescrever todo o texto, usando essas palavras aqui, que são verbos. Muito bem. Como ia demorar muito para a gente escrever, que eu escrever ia demorar muito, então eu já preparei o texto, já trouxe ele prontinho. Vamos lá? Bruxas não existem. A crônica de Moacir Ciliar usa a crendice popular para tratar de preconceitos e empatia. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando o veneno num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas, e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela
gritando: bruxa, bruxa! Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil, ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim, começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital, tá? Confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com ele e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amiga de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Viram que agora o texto tem outro sentido? Por quê? Porque nós colocamos nele os verbos, né? E esse texto, gente, ele é uma crônica. Uma crônica é um gênero textual, né? Geralmente colocado em jornais, revistas, né? Alguns livros, inclusive nos seus, tem crônicas. Às vezes é lida em rádio, né? E o cronista, quer dizer, a pessoa que escreve a crônica, ele procura fatos do dia a dia, coisas que aconteceram realmente, e ali dá uma floreada, coloca fantasia, né, palavras de ficção, né, para poder agradar o leitor, para chamar mais a atenção do leitor, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, que é a número 3, eu não lembro, 4, 5, a número 5 aqui, ó, tem assim, ó. Algumas frases serão escritas abaixo, faltando verbos. No lugar do verbo, será escrita a palavra tibitar. Então, arrumar esse tibitar, né? Poderia ser qualquer outra palavra. Haverá também um quadro com os verbos necessários para serem colocados nas frases.
Vamos começar o jogo? Então, aqui, ó, foi dado várias palavras que são verbos. Acordava, acordavam, andam, né? Vocês devem ler todas essas palavras aqui. Vamos lá. Questão A. Ela tibitava muito cedo para estudar. Como vai ficar? Ela acordava muito cedo para estudar. Você estudou, Carla? Sim, eu já tibitei. Você já estudou, Carla? Sim, eu já estudei. Letra C. Eu tibitei os meus irmãos. Eu já olhei os meus irmãos. Pedro e Elaine tibitavam no que eles fizeram nas férias. Pedro e Elaine pensavam no que eles fizeram nas férias. Letra E. Olhe as estrelas no céu, tibitais como são belas. Olhe as estrelas no céu, observais como são belas. O meu vizinho tibitou lixo na rua. O meu vizinho jogou lixo na rua. Bom, então essas foram as atividades de língua portuguesa da semana 3. Corrijam direitinho, tá bom? E logo estarei postando as atividades de matemática. Beijo, tá? Tô morrendo de saudade de vocês.